Recomendo totalmente a prática da natação, é essencial. Aqui no nosso podcast a gente tem alguns quadros, né? E um desses quadros é o Mitos e Verdades. E aí eu vou trazer algumas informativas e eu quero que você fale sua opinião, se você considera um mito ou se você considera uma verdade. Natação é o esporte que mais trabalha o corpo. Pois é, eu até acho que tinha citado isso anteriormente, né? Assim, trabalha realmente, você tem uma mobilidade no corpo inteiro, você vai mexer a articulação da mão, inclusive, assim como a articulação do pé, porque o jeito que você faz a pernada não pode ser duro. Tem gente que quando está aprendendo, nada exatamente a perna e o pé como se fosse uma coisa só. E não, você tem que ter uma flexão do pé também, para ajudar no impulso. Caso né? do tornozelo. Do tornozelo, sim, uma movimentação do tornozelo. E esse pé ele vai flexionar, né? E estender. Então, assim, tem que ter essa movimentação também. Você tem que deixar o pé meio solto, ele não pode ser duro, não pode ser um pé duro. O uso daqueles pés de pato ajuda nisso, né? Exato. Flexibilidade. Exatamente. É um modo de treinar um pouco essa questão da movimentação. Então você tem que fazer uma movimentação, mas não pode ficar com uma musculatura tão frouxa também, claro, você tem que ter um certo tônus para fazer essa puxada. Então, tem isso também, né? Então, assim, trabalha, mas, claro, algumas partes mais do que outras, né? Como eu disse, membros superiores são mais trabalhados que membros inferiores. Mas é um movimento corpóreo, com certeza. Eu acredito que alguns outros esportes vão trabalhar de forma também a trabalhar muitos grupos musculares, como a musculação, por exemplo, né? A musculação vai trabalhar muitos grupos musculares, só que ela trabalha em tempos diferentes, né? Primeiro você malha o bíceps, depois você malha o tríceps. Na natação não, você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Só que uns mais do que os outros. Mas por isso que eu diria que essa frase, ela assim, não é totalmente verdade, mas também não é mito. Né? Estaria ali no meio termo. Trabalha praticamente toda a musculatura, mas com intensidades diferentes. Perfeito. Natação é um esporte extremamente técnico. Isso é verdade. Totalmente verdade. Já também corroborando o que eu já falei lá atrás. Eu entendi que eu precisava treinar muito. Então é repetição. Como você mesmo falou, é um esporte de repetição. Repetição, muitas vezes mesmo. Por isso que aí vem outra questão do apoio psicológico. Porque eu tinha, em alguns momentos, preguiça de treinar. Eu sabia, se eu vou, e aí eu vou ter que fazer essa série, vou ter que fazer tantas braçadas, porque tem uma quantidade de braçadas que você conta também em alguns treinos mais específicos. Então é muito técnico, porque como eu te falei, você tem que entender o movimento da mão para poder fazer tudo, né, tudo se encaixar. Então entender o corpo por inteiro. Certo. Treinos diversificados, combinando estilos e intensidades, são mais eficazes. Olha, assim, na natação também tem uma coisa que ou você treina um estilo e se especializa naquele estilo, ou existe aqueles nadadores que nadam os 4 estilos, né? Que a gente chama de medley. Né? Então, assim, acaba com que você vai ter que diversificar mais o treino entre os estilos também. Mas mesmo você sendo especialista de um estilo só, não dá para fazer o mesmo treino o tempo todo. Quando eu ia fazer uma preparação para a competição, eu tinha um período, vamos supor, 6 meses. A gente pensa a longo prazo. Eu tenho 6 meses para essa competição, então eu vou dividir 2 meses para um tipo de treino, 2 meses para outro, 2 meses para outro. Entendi. Eu achava que, por exemplo, na semana de treinos, ia ser como se fosse uma musculação, que a gente treina, hoje eu vou treinar esse, aí hoje eu vou treinar só costa, no outro eu vou treinar só borboleta, no outro dia eu vou treinar só livre. Não, mas eu entendi. Na verdade, assim, a gente pode treinar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu vou nadar, se essa competição eu só vou nadar crawl, por exemplo, eu só vou treinar crawl. Sim. E talvez os outros estilos assim, às vezes um pouquinho, só para soltar um pouco a musculatura, aí você usa um pouco. Mas se eu vou nadar para uma prova, onde eu vou nadar as 4 provas, aí eu tenho que treinar os 4, tá? Mas o que eu disse que é 2, 2, 2, na verdade assim, eu vou nadar a fundo. Primeiro eu vou nadar, os 2 primeiros meses é só resistência, eu vou nadar muita metragem, tipo, a cada estilo eu vou nadar muito, só o estilo sozinho puro. A outra é uma parte mais técnica, né? Então meio fundista, digamos, são distâncias
médias, não são mais nas distâncias longas. Só que agora eu vou misturar o nado puro do estilo com braçada, só pernada, palmateio, tem uma série de outras técnicas. Só virada, só salto, eu vou treinar fundamentos. Não é mais nadar direto. E o terceiro é treino de força. E aí é um treino que vai ser mais puxado, aí eu vou começar a fazer os tiros, que são os de velocidade. Então é fundo, meio e velocidade. Claro, nem todo mundo faz esse tipo de treino, mas era o que eu fazia geralmente para as competições. E nos 2 últimos meses era só tiro, tomada de tempo, simulação de prova. Então assim, tem essas etapas. Isso tudo no mesmo estilo? Ou no mesmo estilo, se eu fosse nadar só aquele estilo, ou misturando os estilos, se eu fosse nadar todos. Isso não dá uma confusão no cérebro, não, durante os treinos? Não. Isso é muito bem dividido. Por incrível que pareça, você consegue. Depois que você começa a treinar, porque também tem isso, tem gente que só nada crawl. Sim, tem gente que só nada crawl. Aí pronto, só nada aquilo. Mas eu sempre fui nadador dos 4 estilos. Por mais que o meu estilo fosse borboleta e crawl, eu nadava os outros 2 para não ficar deficiente neles. Para eu conseguir nadar provas de medley. E são provas que você nada os 4 de uma vez só, não juntos, né? Como se fosse essa prova de medley, como se fosse um revezamento? Tipo, você começa no borboleta, vai, volta no costas, vai no peito e volta no crawl. Ou seja, se é 100 metros, é 25 de cada. Se são 200 metros, é 50 de cada. Então, eu treinava para isso. Então, eu nadava todo o tempo misturando os estilos sem ter problema. Depois de você se acostumar, você consegue fazer de boa, sem dar uma confusão na cabeça. Boa. Quarta, cada prova é um teste de resistência, técnica e controle mental. Total. Como eu lhe falei, você pode perder uma prova se não tiver o controle mental. Você está extremamente preparado, tecnicamente preparado, né? Mas naquele dia você está bem, ou seja, para aguentar a prova, mas não está com o mental legal. Você vai perder a prova. Você está com o mental legal, você está com a técnica em dia, mas você está cansado. Você não vai conseguir também vencer aquela prova. Então, assim, se os 3 não estiverem alinhados, claro, eles não precisam estar na mesma intensidade, né, no mesmo nível, mas eles estarem o máximo possível que você conseguir tirar deles, é o que vai fazer você ser vencedor naquela prova. Se um não estiver bem, dificilmente você vai ganhar, a não ser que os outros também não estejam bem naquele dia. E aí a sua técnica está melhor, sua cabeça não está tão boa, mas a sua resistência está boa, então você vai aguentar até o final. Então, assim, tem que ser um equilíbrio dos 3. Realmente, se faltar um, eu acho que dificilmente você vai conseguir ganhar. Nossa. E eu já vivi as 3 situações. Não estar mentalmente bem, estar cansado e talvez naquele dia, por não ter treinado muito, não estar com técnica legal. É um equilíbrio total, assim. Total. Treinar mais quilometragem sempre leva a melhores tempos. Pronto, é isso que eu te falei. Quando eu vou antes de uma competição, tem o treino de quilometragem e tem o treino de pouca quilometragem, que é só tiros, né? Então ali eu vou fazer muito menos metragem, porque eu vou fazer mais rápido e vou cansar mais, então eu tenho que ter mais tempo de descanso. No quilometragem, por exemplo, se eu fosse nadar 1 hora, eu poderia nadar direto em 1 hora, 3 quilômetros. Eu já fiz competições de longa metragem, de longas distâncias. Eu fiz 4 horas nadando, direto, numa piscina. 4 horas nadando, eu fiz em torno de 12 quilômetros. Então, assim, você cansa, claro, né? Já numa parte de resistência, é tipo, você fazendo vários tiros de 50 metros. Vai e volta, descansa um tempinho ali. Quer dizer, no outro eu não parava. Nesse eu tenho que parar, porque a intensidade é muito maior, o desgaste é muito maior. Então, fazer mais metragem não quer dizer o melhor. Depende para o que você vai treinar. Se você vai treinar para provas de longa distância, você precisa ter muita metragem. Você precisa fazer longas distâncias. Tanto que se você vai treinar para 3 km, você tem que fazer o dobro disso. Não dá para treinar só o mesmo, você tem que fazer mais. Que é para, quando você fizer os 3, você faça com mais resistência. Né? Você consiga dar um gás maior, sabendo que você tem gás até para mais. Se você for nadar provas de curta distância, você não vai lá nadar tanta longa-metragem assim, vai fazer mais tiro, vai fazer mais simulação. Então, assim, depende muito. Um mais para força, né, para velocidade, e o outro mais para resistência mesmo. Exatamente. Tanto que a gente nomeia, tem o nadador fundista, o meio fundista e o velocista. São categorias diferentes. Eu, geralmente, sempre fui meio fundista para fundista. Então, em provas de curta distância, geralmente me dava mal. Provas rápidas, né? Eu precisava de provas mais longas. Então, até isso é uma característica do próprio nadador também.
É complexo. Não, eu tô vendo aqui que tem, além das modalidades clássicas, né, tem as de distância. Exato. Tipo de prova que você nada. Sim, tô aprendendo bastante aqui. Tem outro quadro aqui que é o